Pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer tachão, aquela taxa grande para a decoração de móveis rústicos. Geralmente você encontra no tamanho de 24 milímetros, 14 milímetros, pacotes com 30, com 50 unidades, com 100 unidades. Dividindo o pacote sai por volta de 80 centavos, geralmente R$1, 50 centavos, dependendo de onde você achar. Qual a vantagem de fazer esse tachão em casa? Nem sempre você consegue achar isso em qualquer lugar, em qualquer esquina, em qualquer loja de ferragem. Geralmente pela internet ou em determinadas lojas que vendam itens de decoração para móveis rústicos. Você às vezes não precisa dessa quantidade de um pacote com 30, com 50, com 100. Você precisa de 4 unidades. Um dos principais pontos de vantagem em fabricar o seu tachão em casa, em saber fabricar, é isso. Você pode precisar de quantidades menores e você não precisa comprar o pacote inteiro. Você não precisa depender de internet, às vezes, de ter que sair para comprar. Então é necessário que você aprenda a fazer. Você precisa saber fazer esse tachão, até porque ele será a base de outras ferragens decorativas que virão daqui para frente, que há necessidade de aprender a fazer esse item decorativo. Nós vamos usar parafusos de cabeça francesa, sem a porca e sem a arruela, somente parafuso. Dependendo do tamanho, ele vai custar por volta de 40 centavos, 25 centavos, R$1. Vai acabar saindo praticamente igual ao preço da unidade. Só que você geralmente tem onde achar esse parafuso com mais facilidade. Então essa será a aula de hoje. Nós vamos fazer tachão para móvel rústico. Eles vão geralmente na frente de mesas, na parte de cima de pés de mesas, pode ser usados nos tampos muitas vezes, em aparadores para decorar, em baús principalmente, em topos, em tampas de baú, em laterais de baú, enfim, as opções são praticamente infinitas. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é André Oliveira, eu vou ensinar marcenaria para você, além de muitos itens que agregam a marcenaria, como ferramentas, itens decorativos, como a aula de hoje, não só a marcenaria em si. E aqui embaixo existe uma lista com todas, na descrição desse vídeo, aqui embaixo, só você procurar, uma lista com todas as temporadas do nosso curso até agora. A primeira temporada, a segunda, a terceira temporada, as temporadas dos cursos de entalhes, se você gosta de entalhes. Dá uma conferida aqui, analisa, vai lá, assiste, porque você vai aprender muita coisa interessante. Você vai aprender a marcenaria na prática, que é o principal. O que vai funcionar de verdade no seu dia a dia. Bom, pessoal, vamos começar com os parafusos de cabeça francesa. Nós vamos precisar de um fundo para metal, pode ser zarcão, que é mais barato, fácil de achar. Um spray, eu vou optar pela cor fosca, preto fosco. Você pode optar por cromo, cromado, o dourado, o ouro envelhecido. Você pode optar pelo cromado prateado, tradicional. Você pode optar pelo preto fosco, pelo preto brilhante, vai ser opção sua. Ou ainda deixar ele cru e apenas passar o verniz automotivo, o uso geral, o spray, para que ele dê uma proteção. A cor acabamento vai ser a sua escolha. Eu peguei parafusos aqui, de cabeça francesa. Vamos medir as cabeças, só para você ter uma base. O parafuso menor que eu tenho tá mais ou menos com 1,5 cm na cabeça. O segundo parafuso, a cabeça tem 1,8. O terceiro parafuso, que é o maior, tá com 2,5 cm. Então você vai ver que são cabeças diferentes. Vai dar para fazer tachão de tamanhos diferentes. O que é necessário ser feito nesse tachão? É muito simples, é muito fácil. Ele vai ser a base para outros itens, como eu disse. Nós vamos fazer cravos de madeira também. Então, essa aula será praticamente a introdução desses cravos e de outros itens que você vai usar. Uma outra vantagem que eu esqueci de dizer. O tachão, ele vem com um prego fino, soldado, na parte de dentro dele, onde você vai pregar ele na madeira. Praticamente pregar. Vai fixá-lo na madeira com esse prego. Já vem grudado nele. O nosso tachão vai ser mais grosso. Ele vai dar mais sustentação, mais resistência, onde ele será instalado. Pessoal, alguns parafusos vão vir marcado vão vir em relevo no próprio ferro a marca do parafuso, como esse daqui vem uma marca escrita. Então nós temos que remover isso daqui. A maioria não vem. Se você puder optar na hora de comprar um parafuso sem essa marca, ele totalmente liso, que existem, é muito comum e é muito fácil você achar, você dá preferência a isso. O parafuso francês, ele vem com uma porca já no próprio corpo, embaixo da cabeça, que é onde você bate ele fixa na madeira para que não gire e a porca possa ser apertada. Nós devemos remover essa parte. Isso aqui você pode remover prendendo na morsa. Com um arco de serra você pode cortar essas quinas, ou na esmerilhadeira, você dá só uma passada em volta, ou ainda no esmeril. O esmeril é mais perigoso, não é legal de fazer, porque o esmeril você vai ter que segurar por aqui e passar a pedra nesse canto. O dedo pode esbarrar, então não é aconselhável que você faça no esmeril. Ou faz no arco de serra, ou faz na esmerilhadeira, com ela sempre fixa na morsa. Eu fiz nesse daqui que já é mais antigo, tá até enferrujado, mas dá pra você ver, eu removi que eu precisei fazer um outro item nela e não podia ter aquela parte sextavada, aquela parte quadrada, onde forma praticamente uma porca. Tive que remover isso para você ver o estado que ele vai ficar. Ele deve ficar desse jeito. Você deve desgastar em volta e tirar aquela parte. Eu vou cortar um deles. Vou cortar o menor, vou remover vou lixar, vou passar a lima aqui e vou remover esse alto relevo. Os outros dois, para não estragar, eu não vou cortar. Então esse será o cortado. Esses aqui eu apenas vou furar para nós simularmos. Vamos fazer toda a preparação, vamos simular que ele foi encaixado na madeira. Mas eu quero que você tome como exemplo esse. Esse daqui eu vou cortar e vou fazer a ponta para que você aprenda de modo inteiro, de modo integral. Os outros dois servirão de exemplos. Mas não vai mudar nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender isso aqui na morsa, nós vamos desgastar essa ponta, essa parte de dentro, essa parte quadrada. Vamos arredondar isso daqui com a esmerilhadeira para ganhar tempo. Eu vou passar a
lima aqui para desgastar, e aí a gente já vai começar com a parte de preparação de corte, de preparação para a pintura. Eu vou remover a tampa dessa mesa, eu vou colocar a amostra aqui. Eu acho que eu vou até usar a amostra de ferro, aquela pequenininha, porque a câmera pega melhor, mas você pode usar isso na amostra de madeira, não vai mudar muita coisa. E nós já vamos para a segunda parte dessa aula. Pessoal, eu fixei na amostra com a ponta para cima, se for a amostra de madeira vai ser a mesma coisa. Muito importante, o quadrado, eu fiz ele como se fosse um losango, eu deixei as pontas do quadrado, uma ponta para cá, uma ponta para cá. Por quê? Se eu colocasse totalmente quadrado, eu não teria como pegar a quina. Eu quero cortar essas duas quinas aqui com a serra. Tá aí, cortei esse pedaço, isso aqui eu tirei até no alicate, agora o lado de cá. Chegou na parte reta da cabeça, você para. Vira ele agora pro outro lado, joga quina com quina agora. Essas duas quinas você vira pra cá e corta as duas. É a mesma coisa, depois a gente pode até acertar isso na lima. Ele vai ficar meio de lado mesmo, não tem problema. É cortar essas duas quinas agora aqui, passar a lima, tá feito. Agora a medição pra cortar o excesso da ponta. Esse cálculo também é simples. Por exemplo, se eu for colocar no móvel de pinos, o pino tem 2 centímetros de espessura, então eu vou cortar com 1. Da parte reta, da parte rente da cabeça, embaixo da cabeça pra cá, eu conto 1 centímetro e corto. Se fosse um caibro de 5, um caibro maior, eu posso deixar 2,5, 1,5 centímetro, 2,5 centímetros. Não preciso deixar a ponta inteira exagerada, eu preciso que ela entre com pressão. Isso é que é importante. Então eu tenho que calcular sempre a metade para menos da espessura da madeira, para que ela não vaze essa madeira. Então no caso do pinos, como eu falei, 2 centímetros eu vou deixar 1. Se fosse eucalipto de 3, eu deixaria 1,5. É mais ou menos uma base para você poder cortar da parte reta até aqui. Você conta de baixo para cá. Aí você marca com o canetão, com o lápis e corta. Põe de lado e corta. Eu vou colocar o meu agora de lado. Fixei dessa maneira. Vou medir daqui da parte reta para cá 1 centímetro e vou cortar com a serrinha. Já está feita essa parte. Isso vai funcionar para todos os tamanhos que você quiser fazer. Só vai mudar o tamanho da cabeça, do modelo que você vai usar para fazer o seu tachão. Eu vou cortar, a gente já volta para fazermos a ponta dele e começarmos a finalizar. Pessoal, nas milhadeiras, como é que nós fazemos isso? Eu esqueci de te mostrar. Ou ainda na própria lima. Você pode passar a lima aqui e quebrar essas quinas. Também é muito simples, é coisa rápida. Ou então, ainda para ser mais seguro, põe ele mais na ponta, que tem uma distância de uns 4 centímetros mais ou menos. Aí sim, você consegue com ela deitada, a posição certa dela. Você vira aqui, inclinar e somente atrás da saia, somente cortar essa quina. Eu vou tentar fazer aqui dessa forma rápida para que você veja. É a forma mais segura com as milhadeiras, porque de lado é muito perigoso. Posta na amostra de madeira, põe na ponta da amostra de lado, que ela fique totalmente na horizontal, deitada. A quina virada para cima, você faz uma quina, depois você solta, vira outra quina, para não correr risco. Ok, já quebrei uma quina, vou virar ela agora. Ela tá quente, pega com o alicate que é melhor. Tô pegando com a mão para ser rápido, mas pega com o alicate. Botei a outra quina para cima, são 4 quinas, agora eu vou fazer a segunda quina. E assim por diante. Ok, eu vou tirar ela daqui, vou resfriar no pote com água, com o alicate. Vou fazer as outras duas quinas que faltaram e vou cortá-la. E a gente já passa pro final. Pessoal, já serrei com arco de serra pela metade, agora eu vou pegar o alicate. Para ser mais rápido, vou dar uma quebrada. Pronto, tá feita a peça. Cortei mais ou menos 1,3 centímetro, 1,4 centímetro, tá ótimo. Que vai dar a espessura do pinos, que eu vou fazer uma peça de pinos. Agora eu vou remover aquele elevado, aquela parte saliente, aquela parte do alto relevo que está escrito o nome da marca, com a própria lima. Não vou fazer na esmerilhadeira porque vai dar erro nessa parte redonda. E eu vou botar ela de cabeça para cima, que é a parte principal que eu quero que você aprenda, que é a ponta. Vou fixar na amostra, a gente já volta para fazer essa ponta. Pessoal, passei a lima aqui, passei nesse sentido, fui fazendo um movimento zigue-zague e arredondando ela, virando, curvando, nesse sentido, acompanhando o sentido da cabeça, para remover aquele alto relevo que tinha com o nome da marca. Tá feito isso. Para te ganhar tempo agora, já vou aproveitar, já vou lixar essa peça para que você entenda. Você vai usar uma lixa ou 60 ou uma lixa 50 de madeira, pode ser lixa de madeira, pode ser lixa de parede, tem que ser grossa, não precisa ser a de ferro que é mais cara, ou se tiver uma de ferro, melhor, ou uma lixa 36, tem que ser uma lixa grossa, de 60 para baixo, para que ela arranhe. Isso aqui tem que ser arranhado. Eu vou usar uma lixa 60 de madeira, eu quero que isso aqui tenha um arranhado, para ter aonde o zarcão agarrar e o spray da tinta preta fosca agarrar. É importante que você arranhe a cabeça toda, deixe ela totalmente arranhada, sempre acompanhando o sentido. Se ela tá redonda, você vai acompanhando o redondo, vai girando com a lixa.
eu vou fazer esse mesmo procedimento nos outros dois parafusos, nas duas cabeças. Tem que estar totalmente arranhado, senão a tinta não vai pegar. Agora eu vou virar pra cima, agora eu vou virar a ponta, vou prender a morsa. Tô fazendo nessa morsa, já te expliquei, pra poder ganhar tempo, mas pode ser de madeira. Deixa só a ponta, a cabeça 1 milímetro pra baixo do nível da sua morsa. Deixa a ponta pra cima. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um quadrado, uma ponta quadrada. Eu posso fazer com arco de serra assim, chanfrado, pra cá, nesse sentido do meio pra cá e nesse sentido do meio pra cá. É só serrar e fazer um bico, uma ponta. Posso fazer só chanfrado de lado também? Posso, também vai entrar do mesmo jeito. Isso aí é opção sua. Ou na esmerilhadeira que é mais fácil. Ou arredonda ou faz o quadrado. Você que vai escolher. Eu vou fazer na esmerilhadeira pra ganhar tempo. Eu mais ou menos, eu chanfrei isso daqui, eu fiz uma ponta. Isso aqui tá super quente, você não vai pôr a mão aqui. Você agora vai ter que pegar essa peça com alicate. Segura com o alicate, solta da morsa e já joga no bote com água. Já tá feita essa peça, ela já vai entrar, já tem onde agarrar, já tem como entrar, já tá com a ponta. Eu vou fazer nas outras duas peças esse processo de lixar. Não vou cortar os dois parafusos porque eu não quero estragá-los. Eu vou usar esse como exemplo na madeira. Os outros eu vou fazer um furo direto. Nós vamos simular que tivesse com pontas também. E nós já vamos passar para a fase da pintura. Bom, pessoal, eu lixei as cabeças, dei uma boa arranhada com a lixa, usei até lixa 60, aquele pequeno que é o que vai entrar, já tá com a ponta. E esses dois aqui eu só vou fazer o furo, vamos simular que tivessem cortado, você já sabe. Vamos ao que interessa agora. Eu tenho uma madeira aqui que eu já uso para isso, eu uso muito para verniz ela, fiz alguns furos, um pedaço de caibro, que eu fiz uns furos para colocar parafusos quando eu vou fazer cravos, esse tipo de peça, ou então esse tipo de tachão. Eu coloco o parafuso aqui em cima, eu deixo ele aqui até secar. Apenas encaixo, o menor eu fiz um furo menor, deixo ele aqui, aí eu vou passar os arcão. Eu não achei o meu arcão, mas se você puder, se tiver arcão em casa ou algum fundo de metal, você passa um fundo antes, dá uma arranhada de leve e aí deixa secar, você vem com o spray. Eu tô usando esse spray aqui que é o preto fosco. Acho que dá pra você ler, preto fosco. Da Tech Bond. É muito bom, por sinal, esse spray, essa tinta. Ele seca muito rápido, ele pega bem, dá uma cor muito bonita, porque eu gosto muito do preto fosco. Uma outra tinta que eu também já usei, que eu gosto muito, é o preto fosco da Color Jean. Também é muito bom. Esse aqui é um pouquinho mais barato, mas nem por isso ele perde a qualidade. Ele é muito bom, essa tinta. Eu uso há muito tempo já também, não me dá problema. E uma outra opção é aquele para escapamento, para alta temperatura. O preto fosco para alta temperatura. Às vezes, dependendo da promoção, você acha ele até do mesmo preço que esse. Não vai ter muita diferença não, é para metal e ele tem um agarro até mais forte. Bom, você sabe, dá uma chacoalhada no spray, dá uma agitada boa, balança ele bem, faz movimentos circulares para misturar, porque ele fica um tempo parado lá, a tinta ela desce, o gás fica em cima, depois chacoalha no vai e vem para cima e para baixo. Dá uma boa agitada. Vamos fingir que a gente já passou um fundo aqui. Ele vai pegar bem também direto no metal, mas podendo passar um fundo é melhor. Você vai deixar mais ou menos uns 10 centímetros de distância e vai espirrar e vai fazer esse movimento, sempre passando por ele, nunca parado em cima dele porque ele escorre. Ele só vai passar em cima da ponta. Veja como eu vou fazer. A primeira passada que você vai dar, você vai notar que ele não vai completar todo. Você deixa secar um pouquinho. A coisa de uns 5 minutos é muito rápido e você já dá a segunda mão. Pronto, pessoal, já deu uma pegada boa, já ficou fosco. Agora eu venho daqui pra cá tentando completar essa parte que faltou. Tá feito. Eu vou deixar secar. Você vê que ele pega bem rápido, ele tá brilhoso ainda porque ele ainda tá molhado. Vou deixar ele secar e ficar totalmente fosco. Aí eu vou fazer os furos um pedaço de simular esses tampões, para ver como é que ficaria. Eu vou deixar secar, vou fazer os furos para te ensinar como é que instalamos isso e para simularmos como é que ficariam esses tachões na madeira. Parafusos mais grossos como esse daqui, que tem 3 centímetros de alguma coisa, passa em volta também para a borda não aparecer sem pintar. Pessoal, vamos simular ele agora na madeira. Eu peguei aquele pedaço de pinos que estava limpinho, daquele exercício que fizemos do rabo de andorinha na outra aula. Eu vou colocar ele aqui. O que está com a ponta.
fiz um furo com uma broca de 4 milímetros, uma broca um pouquinho mais fina que ele. Isso é muito importante, a broca tem que ser sempre um pouquinho mais fina. Não muito fina, porque a madeira pode estourar, mas um pouquinho menos e você não vai vazar, você vai dar naquele furo para iniciar. Por quê? Você se lembra que fizemos ele com 1,5 cm, ele está na metade da espessura da madeira, eu não quero que ele vaze na madeira. Então a gente coloca ele aqui, coloca um pano para não marcar, e aí a gente pode bater. Você bate de forma que ele fique totalmente para dentro. Ok, ele já entrou com pressão, ele não sai mais. Você lembra, você coloca sempre um pano e bate devagar com o pano que ele entre, para que não marque a ponta. O segundo eu vazei todo porque eu não quero cortá-lo. Só pra você ver, ele vai ter aquela parte ainda aquela parte sextavala de dentro, que não vai deixar ele afundar todo, mas vai dar pra você ter uma noção boa. E o terceiro, que eu pintei em volta, mesma coisa, ele vai passar pelo buraco, apenas para que você veja como ele vai ficar. Então você nota que são 3 tamanhos diferentes, você tem várias opções. Você vai precisar analisar com calma se compensa pra você ou não ter esse trabalho. Pra mim compensa porque às vezes eu uso pouco, às vezes eu uso mais quantidade, então depende muito da situação. Eu usando pouco, como eu não vou achar aqui com facilidade, eu vou ter que pedir pela internet, compensa fazer em casa. Tá aí, pessoal, feito os nossos tachões, espero que tenha te ajudado. Isso aqui vai ser a base do que vai vir daqui pra frente. Nós vamos fazer outros tipos de ferragem, nós vamos fazer cantoneiras, dobradiças, puxadores rústicos. Por isso, se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho, porque toda vez que chega uma aula nova, você vai ser notificado e avisado. Compartilhe esse vídeo para nos ajudar. Se esse vídeo tiver um bom alcance, tiver um bom compartilhamento, nós vamos continuar com essa parte de ferragens também. Puxadores, dobradiças rústicas, essa parte vai te ajudar. Se não, nós passamos para outro tipo de aula. Pessoal, peço o teu apoio, peço o teu compartilhamento, nos ajuda, por favor, nos dá essa força, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque isso ajuda muito a gente. Essa aula tá ficando por aqui, espero que tenha te ajudado. E pessoal, muito obrigado, até a próxima aula.